Olá pessoal, tudo bem com vocês por aí? Espero que sim. Muito obrigada pela companhia aqui na Casa na Arte. Hoje eu gostaria de fazer juntinho de vocês a resenha de um filme que assisti há pouco tempo. Título original The Dig. É um filme recente deste ano de 2021. O lançamento foi pela Netflix, tem só alguns meses. O título em português, A Escavação, dirigido por Simon Stone. É um filme que conta com um elenco maravilhoso. Há aqui no YouTube outras resenhas sobre esse filme, caso vocês tenham interesse. Portanto, eu gostaria justamente de realçar alguns aspectos que eu acho ainda não foram citados e não foram falados aqui. Qual é a minha visão do filme? Primeiro, eu acho um filme que vale a pena pelas questões técnicas e estéticas que ele apresenta. Paisagens estonteantes, tem uma fotografia belíssima, a atuação é muito interessante também, com atores aí interpretando, né, principalmente um casal que protagoniza, que é um casal de parceiros que se envolvem numa missão, e também em razão, coloquei no título do nosso vídeo aí, de desenterrar um tesouro, mas ao mesmo tempo enterrar a nossa história. E eu vou explicar o porquê. O enredo básico deste filme é a descoberta de um tesouro arqueológico, histórico, inigualável da história anglo-saxã, numa propriedade belíssima rural, localizada na Inglaterra. A dona proprietária é Mrs. Pretty, que conta com a ajuda de uma equipe, porque assim que ela adquire a propriedade, quando seu esposo ainda era vivo e seu filho, ela percebe que há uma topografia diferenciada que poderia sugerir que havia ali tesouros arqueológicos escondidos naquele terreno muito irregular, com algumas elevações que chamam a atenção. E ela, como uma mulher muito intuitiva e ao mesmo tempo numa situação de saúde muito delicada, em razão de alguns problemas cardíacos irreversíveis e incuráveis, ela quer realizar como uma última coisa na sua vida a escavação desse terreno para que eles atestem se realmente há tesouros ali ou não. E esta é uma história real. Este drama tem base numa história real de Mrs. Pretty, uma mulher de família muito abastada, uma aristocrata desta região de Sutton Hoo, na Inglaterra. A história se passa em 1939 e o escavador, arqueólogo que ela encontra ali nas redondezas, que já tem, né, uma fama local e que ela sugere que a ajude nesta escavação, é o Basil Brown, que é também um senhor que existiu e que à época, em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial estava estourando em muitos países e realmente, né, fazendo com que a guerra acontecesse de uma forma mais contundente como foi, estes parceiros aí se encontram para que esta propriedade então seja escavada, daí o título A Escavação. As cenas são lindas, é claro, porque o filme, sendo recente, já conta, claro, provavelmente com muitas tecnologias de drones, enfim, filmando e sobrevoando a propriedade, tem umas tomadas muito lindas, mas é uma câmera que também se posiciona muito perto, né, dos atores, enfim, e também muito no solo, em posições as mais diversas que eu acho fica incrível. Além disso, eu notei que tem um trabalho de fazer com que os diálogos que a gente ouve não correspondam necessariamente com as cenas que a gente acompanha. Então, em vários momentos da narrativa, a gente ouve eles dialogando, mas a cena ainda não aconteceu. E aí, quando ela acontece, a câmera abre e você consegue observar dois ou mais personagens contracenando. Eu também achei um recurso que já foi, claro, muito explorado pelo cinema, mas que esse filme nos traz e que eu acho vale a pena que vocês assistam.
Além disso, na minha visão, tem um ritmo também muito interessante, porque Mrs. Pretty, estando assim adoentada, ela tem pressa que a escavação se inicie, que esse projeto seja concluído e que eles definitivamente descubram se há tesouros ali ou não, e um tesouro realmente importantíssimo é descoberto nessa sua propriedade. Mas também outros personagens, como este arqueólogo, né, Basil, ele tem também, claro, reflexões e conflitos que acontecem, e enquanto esta terra é revolvida e uma embarcação anglo-saxã que dataria do século V, talvez até um pouquinho antes, enfim, que reconta esta história anglo-saxã da Inglaterra entre séculos V e talvez até XI, é uma descoberta de uma embarcação que certamente faria com que todos os estudos e a história que se conhece fossem trabalhados, fossem revisitados, porque é um objeto realmente muitíssimo valioso, não só monetariamente, mas claro, para a história e para a arqueologia. Outras personagens mais jovens que estão ali, como uma arqueóloga ainda iniciante, talvez um pouco inexperiente, mas muito entusiasmada, que começa a produzir os seus textos e que é subvalorizada dentro da equipe pelos homens que predominam ali nesse trabalho da arqueologia. Ela se apaixona por um jovem ali também integrante da família de Mrs. Pretty, enfim. Enquanto a terra é revolvida e a escavação acontece, não é só o objeto que emerge, mas também emoções afloram, como a melancolia, a tristeza e esse final de vida que a gente acompanha de Mrs. Pretty, que é muito delicado, e a gente observa que ela mingua enquanto esse objeto tão importante vai sendo aos poucos desenterrado. A gente observa que o arqueólogo, né, amigo dela, ele tende a travar certas relações um tanto conflituosas com os arqueólogos estudados, que vêm das cidades grandes, que vêm do Museu Britânico, enfim, e que chegam com trajes diferentes, com um discurso diferente, que é um discurso também muito mais garboso e autoritário, né? Como a autoridade aqui sou eu, você trabalhará para mim e não comigo, né? O que é muito diferente. Então ele também vive esses conflitos. E outras personagens que aparecem, que eu mencionei, que têm as suas emoções aí revolvidas. Então é um filme muito emotivo nesse sentido, apesar de não ser todo entusiasmado, efusivo, mas ele é um filme sensível nesse sentido, por mostrar justamente isto. E para encerrar essa minha resenha, eu gostaria de destacar um outro ponto que não tem a ver só com a construção do filme, a câmera, a música, a beleza estética, que a meu ver é muito envolvente, mas é esta questão de um objeto que surge da terra, que eles começam a cavar, revolver, mexer. É uma embarcação viking, não é, talvez seja até anterior, século V, que data teria? Precisamos chamar especialistas, leva ao museu, isto é algo inacreditável, né? Ao mesmo tempo, e é bom que a gente assista o filme realmente até o finalzinho, porque já que baseado numa história real, a gente percebe que lá no fim há aqueles letreiros e anotações que aparecem sobre a história real em confronto com aquela ficcional do filme, e a gente nota que este objeto vai ser parte de um acervo no museu na Inglaterra, porém nome de Mrs. Pretty obviamente é citado como a proprietária daquelas terras em que o objeto foi encontrado, mas Basil Brown não. Era um arqueólogo que teve um empenho inigualável na empreitada, porém a história é calada. Ao mesmo tempo que ela é desenterrada e surge essa verdade, a gente percebe que ele é um personagem, aliás, mais um, né, pessoal, dentre muitos, esquecido. Desenterramos um tesouro, mas enterramos a história no mesmíssimo instante.
em que isso acontece. É um processo extremamente contraditório que o filme mostra, daí também o seu valor. Eu acho, por isso fica aqui essa minha indicação. A gente faz com que a arqueologia ganhe uma nova roupagem, uma nova possibilidade de estudo, um novo acervo que se constrói, mas as referências nas plaquinhas dos objetos encontrados no museu não fazem referência ao arqueólogo de origem mais simples e que era um diletante, que estudou muito por conta própria, porque a família não possuía condições de que ele à época estudasse. Enfim, ele será esquecido, o seu nome não será elogiado, reverenciado devidamente tanto quanto merecia. Então não é só o passado que está enterrado, diariamente eu acho a gente também enterra muito da nossa história por subvalorizá-la, por não achá-la que ela mereça ser contada. Então o filme vale a pena por esse motivo e também serve para aqueles que gostem de filmes de guerra. Segunda Guerra Mundial está acontecendo, os caças passam, aviões, tem até um avião que infelizmente cai na propriedade, o piloto não sobrevive, enfim, a guerra está acontecendo e a iminência de que o dinheiro, as verbas, o investimento que possa ser aplicado em estudos arqueológicos e descobertas históricas e culturais como essas, provavelmente também não mais viria, seriam suspensos. Então também é preciso lidar com este fator de uma guerra sendo disparada, de todos estarem muito aflitos e entristecidos, dos jovens estarem se alistando e tendo de arriscar as suas vidas. O piloto que cai nessa propriedade era extremamente jovem, e ao mesmo tempo que acontece a paixão, o amor, o destino, a intuição de saber que ali havia algo importante que merece ser descoberto. Todas estas emoções humanas muito importantes também acontecem neste mesmo tempo enquanto esta história e esta guerra acontecem. Espero que tenham gostado da minha indicação e eu volto com mais uma logo mais. Muito obrigada a todos, até a próxima! Se você gostou deste vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais.